Nunca vou esquecer o som das risadas naquele salão. Elas ecoavam por cima da música, por cima dos aplausos, como facas invisíveis cortando minha pele. Eu estava parado diante do altar, o suor escorrendo pelas costas, o coração disparado, e o padre me olhando com pena. O relógio marcava 2 horas de atraso. Minha noiva, minha esposa, como eu já a chamava, não aparecerá. A decoração ainda cheirava a flores frescas, o bolo esperava intacto, e as cadeiras vazias pareciam zombar de mim. Então, alguém cochichou lá no fundo, ela fugiu. Depois vieram os sussurros, os olhares tortos, e meu irmão, Lucas, foi o primeiro a se aproximar. Colocou a mão no meu ombro, com aquele sorriso contido que ele usava quando queria parecer solidário. Calma, mano. Talvez tenha acontecido alguma coisa. Mas eu o conhecia. Aquele olhar dele nunca era neutro. Era o mesmo olhar de quando, criança, ele me fazia acreditar que nossos pais gostavam mais dele. O mesmo olhar de quando ele quebrava algo e me fazia levar a culpa. Eu o via me consolando e, ao mesmo tempo, saboreando meu vexame. As horas passaram, a festa acabou antes de começar, e eu fiquei ali, no meio do salão vazio, segurando um buquê que não era meu. Quando o último convidado foi embora, sentei no chão. O fotógrafo me olhou de longe, abaixou a câmera e saiu sem dizer nada. Acho que ele percebeu que não havia imagem capaz de registrar aquele tipo de humilhação. Os dias seguintes foram um borrão. A polícia disse que não havia sinal de crime, só desaparecimento voluntário. A família dela jurava não saber de nada. E eu oscilava entre desespero e raiva. Liguei para ela dezenas de vezes, mandei mensagens, procurei em hospitais, aeroportos, motéis. Nada. Era como se tivesse evaporado. Mas a pior parte era a compaixão. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma vítima patética. Na padaria, as senhoras cochichavam, pobre rapaz, imagina ser deixado no altar. Minha mãe me abraçava demais, e meu pai fingia não estar decepcionado. Já Lucas aparecia quase todos os dias, trazendo comida, perguntando se eu queria companhia. Dizia que estava preocupado comigo. E eu, idiota, aceitei. Sempre foi assim. Ele sabia entrar pelas brechas. Desde pequenos, eu fazia o esforço e ele recebia os aplausos. Quando entrei na faculdade, ele se gabava de ter inspirado meu curso. Quando comecei a namorar, ele se aproximava das minhas namoradas, elogiava demais, tocava demais. Eu fingia não perceber. Achava que era coisa da minha cabeça. Mas com Clara, foi diferente. Ela era doce, calma, e dizia que eu era diferente de todos os homens. Que se sentia segura comigo. Que Lucas era divertido, mas meio convencido. Lembro do dia em que ela disse isso, foi uma das raras vezes em que senti que ele não podia me roubar. Que finalmente algo me pertencia. Durante meses, ensaiamos o casamento dos sonhos. Ela cuidava de cada detalhe, e eu via nela um brilho novo. Até que, nas últimas semanas, algo mudou. Começou a ficar distante, desligava o celular, dizia que estava cansada. Uma noite, notei uma mensagem no telefone dela, um número sem nome, com apenas uma frase, está quase na hora. Quando perguntei o que era, ela sorriu de leve e respondeu, surpresa. No dia do casamento, ela não apareceu. E uma semana depois, o inferno recomeçou. Vi a notícia no Facebook. Uma foto de Clara, vestida de noiva, em uma cerimônia simples em outra cidade. E ao lado dela, com a mesma expressão falsa de sempre, estava Lucas. Meu irmão. O homem que segurou meu ombro no altar, dizendo que eu devia ter calma. O homem que me consolou enquanto ela o esperava. Senti um enjoo tão forte que tive que correr ao banheiro. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Ria do absurdo, chorava da traição. As mensagens começaram a chegar, amigos, parentes, gente que eu nem lembrava. Você viu isso, é verdade. Como assim seu irmão se casou com ela? Eu não sabia o que responder. Por dias, me tranquei em casa. As paredes pareciam respirar comigo, cada respiração me sufocava mais. Então, um dia, decidi enfrentá-los. Fui até a cidade onde estavam morando, uma cidade pequena, dessas em que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Quando bati na porta da casa, foi ele quem abriu. Lucas me olhou com calma, sem surpresa. Atrás dele, Clara apareceu, com um vestido simples e os olhos vermelhos. Vocês dois estão loucos? Perguntei, com a voz tremendo. Ele respirou fundo e respondeu,
a gente não planejou isso, aconteceu. Ela chorava, dizia que me amava, que tentou resistir, mas ele estava lá quando eu mais precisei. Tentei entender, mas havia um buraco no peito. Um vazio que nenhuma explicação preencheria. Saí de lá cambaleando, enquanto eles me olhavam da porta. No caminho de volta, me senti um fantasma. As semanas seguintes foram um circo. Matérias sensacionalistas, vídeos, prints, fofocas. Noiva foge do altar e casa com o cunhado. Eu me tornei uma piada. No trabalho, cochichavam. Na rua, me apontavam. Um dia, um desconhecido tirou uma selfie comigo dizendo: "Olha o cara traído do casamento." Mas o tempo, cruel e paciente, começou a virar o jogo. Pequenos segredos vieram à tona. Pessoas começaram a contar que Lucas e Clara se encontravam em segredo meses antes. Que ele mentiu sobre viagens de trabalho. Que ela chorava em silêncio antes de dormir. E então, alguém disse que o casamento deles não era legal, que não havia registro algum. Uma noite, recebi uma mensagem estranha. Um número desconhecido. Era ela. Eu preciso te contar a verdade. Meu coração disparou. Eu hesitei, mas respondi: fala. Silêncio. Depois, outra mensagem: ele não é quem você pensa. Eu também não. Desde então, não consigo dormir direito. Às vezes ouço o celular vibrar e fico olhando para a tela, esperando uma nova mensagem que nunca vem. Há dias em que acho que ela está arrependida. Outros, que está tentando me manipular. Lucas desapareceu das redes, mas recebo mensagens anônimas com frases que só ele diria. E ontem, quando abri a porta de casa, encontrei um envelope no chão. Dentro, uma foto antiga, eu, Lucas e Clara, no nosso primeiro jantar juntos. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. A verdade começa quando a mentira morre. A letra era dela. Ou talvez dele. Agora, estou aqui, sozinho, com essa foto nas mãos, ouvindo passos do lado de fora. Juro que ouvi alguém bater na porta. Ou talvez tenha sido o vento. O envelope continuava em minhas mãos, e cada segundo que eu permanecia ali aumentava a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. O vento batia na porta, fazendo-a render, e eu sentia meu coração martelar no peito como se fosse escapar. Respirei fundo e tentei pensar racionalmente, mas a razão parecia ter se esvaído junto com a minha noiva. Decidi abrir a foto com cuidado. Era de um jantar antigo, em nossa primeira viagem juntos. Eu sorria sem perceber. Lucas tinha aquele sorriso meticuloso que sempre me irritava, e Clara. Clara olhava para mim com ternura, mas algo nos olhos dela me incomodava. Havia uma sombra. Um detalhe que eu não havia percebido na época: ela segurava discretamente a mão de Lucas por baixo da mesa. Meu peito doeu, mas tentei negar. Talvez fosse paranoia. Nos dias que se seguiram, tentei retomar a vida. Mas tudo parecia errado. Cada canto da casa me lembrava dela, e a cidade inteira parecia um tribunal silencioso. Amigos se aproximavam e logo recuavam, sem saber se me consolavam ou julgavam. No trabalho, colegas faziam perguntas indiretas, comentários sutis sobre confiança, traição e família. Eu sentia os olhos de todos sobre mim, como se eu fosse o culpado de alguma coisa que não podia controlar. Então começaram a chegar mensagens estranhas. Não eram dela nem de Lucas diretamente, mas de números desconhecidos. Pequenas frases, às vezes apenas uma palavra: observe, nunca foi simples, você não sabe a verdade. Às vezes, vinham fotos antigas de momentos que pensei que estavam esquecidos. Cada mensagem me deixava em alerta. Cada toque do celular disparava adrenalina. Comecei a duvidar de mim mesmo. Eu estava enlouquecendo? Ou eles estavam brincando comigo? Foi quando encontrei um diário escondido em meu quarto. Não era meu, era de Clara. Estava cheio de confissões, pensamentos cruéis e medos. Algumas páginas revelavam o relacionamento com Lucas. Não era apenas um caso de paixão, havia planejamento, manipulação, um jogo psicológico que eu não havia percebido. Ela descrevia meu amor como algo previsível, minha confiança como algo fácil de explorar. Cada palavra era uma facada, mas também uma confirmação. Eu não tinha imaginado nada. Tudo havia sido arquitetado. As memórias começaram a aparecer em fragmentos, pequenas lembranças de infância que agora tinham outro peso. Lembro de quando Lucas me ajudava com meus estudos, quando me deixava ganhar a primeira medalha de esportes, mas sempre estava lá,
pronto para me ofuscar no momento certo. Lembro de quando Clara começou a aparecer nos fins de semana, tímida, doce, dizendo que eu era especial, e ele sorria por trás da cortina, observando. Cada gesto de bondade se transformou em arma quando revisto sob essa nova luz. Uma noite, decidi confrontá-los. Peguei o carro e fui até a cidade onde estavam. A casa estava estranhamente silenciosa. Bati na porta, e Lucas abriu com aquele sorriso calculado, como se estivesse esperando por mim. Clara estava atrás dele, séria, os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Precisamos conversar, disse, tentando soar firme, mas eu percebi o tremor em sua mão. Eles me convidaram para entrar. Lucas serviu o café, e por um momento, o gesto parecia genuíno. Mas eu sabia que tudo era manipulação. Comecei a falar sobre o que senti, sobre a humilhação pública, sobre cada mensagem estranha, sobre o diário. Eles permaneceram calmos, quase orgulhosos. Então, Clara disse algo que me congelou. Você sempre pensou que éramos contra você. Mas na verdade, você nunca percebeu o que realmente éramos. Lucas acrescentou, tudo isso começou antes de vocês dois se conhecerem. Eu cuidei dela, eu a moldei. E você era previsível demais. Eu não conseguia respirar. Cada palavra parecia esmagar minha mente. Tentei gritar, mas as palavras não saíam. Ela olhou para mim e disse baixinho, não somos monstros. Somos estratégicos. Sobrevivemos. Saí de lá cambaleando. No caminho, minhas mãos tremiam, o volante parecia impossível de segurar. A cidade passou borrada. Eu me perguntava se algum dia poderia confiar em alguém de novo. No dia seguinte, cheguei em casa e encontrei cartas sobre a mesa. Não havia remetente. Cada carta continha pequenos gestos de bondade que eles haviam feito no passado, lembranças de momentos em que pareciam me proteger. Uma delas dizia, mesmo quando você não percebe, estávamos cuidando de você. O contraste era cruel. Cada gesto de bondade agora parecia uma armadilha emocional. Um deles, talvez Clara, talvez Lucas, sabia exatamente como me machucar e como me confundir. As semanas seguintes foram um jogo de vigilância e paciência. Eu tentava retomar minha vida, mas cada passo era acompanhado de alerta. Mensagens anônimas continuavam chegando, pequenas ameaças, fragmentos de memórias, fotos de lugares que só eu conhecia. Eles estavam em todo lugar e em nenhum lugar. Eu me perguntava se poderia confiar em meus próprios pensamentos. Então, algo inesperado aconteceu. Lucas apareceu em minha porta com uma caixa de remédios que meu pai precisava, algo urgente. O gesto era genuíno, impossível de negar. Por um momento, senti confusão, uma faísca de alívio. Como podia sentir isso por alguém que havia destruído minha vida? Mas percebi que essa é a complexidade deles, a mistura de crueldade e cuidado, um paradoxo que me deixava ainda mais vulnerável. A convivência começou a se reorganizar lentamente. Família, amigos, vizinhos, todos precisavam se adaptar. Clara evitava contato, mas às vezes enviava mensagens indiretas. Lucas vinha com frequência, sem ser convidado, sempre equilibrando gestos de bondade com olhares calculistas. Eu me mantinha firme, impondo limites, mas cada interação deixava cicatrizes. E ontem à noite, algo aconteceu. Ouvi passos do lado de fora, leves, como se alguém estivesse observando. O celular vibrou. Uma mensagem nova apareceu, estamos mais próximos do que você imagina. O coração disparou. O envelope, a foto, as cartas, as mensagens, tudo apontava para um jogo maior, uma manipulação que ainda não entendia completamente. O silêncio da casa era pesado, quase sufocante, e eu sabia que o próximo passo deles poderia ser imprevisível. Então, o telefone tocou. Uma ligação sem número. Eu atendi, e do outro lado, silêncio. Apenas respiração. Um suspiro, e depois uma voz que conheço, mas não consigo identificar. Você acha que acabou? Ainda não começou. E a porta da frente se moveu levemente. Como se alguém tivesse apenas passado a mão na maçaneta. A respiração do outro lado da linha me congelou. Silêncio absoluto, apenas aquele sopro que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Meu coração martelava como se quisesse quebrar o peito. Eu engoli seco e arrisquei perguntar, quem está aí? Do outro lado, um riso baixo e frio. Familiar. Inconfundível. Era Lucas. Ele me deixou esperando, brincando com meu desespero.
Você realmente acha que me conhece? Disse finalmente, quase sussurrando, com uma calma que me deixou gelado. Você nem começou a entender o jogo. Naquele momento, tudo o que pensei que sabia sobre Clara, sobre Lucas, sobre minha vida inteira, começou a desmoronar. Tudo era diferente. Cada gesto, cada sorriso, cada ato de bondade deles tinha camadas ocultas. E eu percebi que estava preso em algo muito maior do que imaginava. Nos dias que se seguiram, os sinais ficaram mais claros. Fotografias antigas começaram a chegar, envelopes sem remetente, imagens que só alguém com acesso íntimo à minha vida poderia ter. Uma foto me mostrava quando criança, no quintal de casa, e Lucas sorria atrás da câmera, mas havia alguém mais, uma sombra que não reconhecia na época. Cada envelope continha mensagens curtas, enigmáticas. A verdade está nas sombras. Você sempre viu o que queriam que visse. Eles nunca desapareceram, apenas esperaram. Comecei a vasculhar memórias antigas, tentando entender, mas tudo parecia confuso, distorcido. Lembrei de como meus pais sempre foram gentis comigo, mas também de como Lucas manipulava tudo discretamente. Ele sempre controlava pequenas situações, mudava percepções, fazia-me duvidar do que eu via. Clara entrou nesse jogo em algum momento, ou talvez tenha sido manipulada desde o início. O que parecia amor, cuidado, amizade, tudo era parte de um plano cuidadosamente arquitetado. Uma noite, ao revisitar o diário de Clara, encontrei algo que me deixou sem fôlego. Havia páginas que detalhavam encontros secretos com Lucas, sim, mas também falavam de pressões familiares, de promessas de proteção, e de uma obsessão que ela não podia controlar. Ela não apenas cedeu, ela foi moldada, empurrada para um destino que eu não tinha como interferir. A revelação me fez tremer. Não se tratava apenas de traição, mas de manipulação psicológica profunda, algo que começou muito antes de eu conhecer Clara. Decidi confrontar Lucas novamente, desta vez com provas. Levei as fotos, os envelopes, trechos do diário. Quando bati na porta, senti que algo havia mudado. Ele abriu com aquele sorriso controlado, mas havia tensão nos ombros, um leve tremor na mão. Clara estava atrás dele, silenciosa, observando. Eu sei tudo, disse, segurando os envelopes. E não vou mais permitir que isso continue. Eles me olharam, e o silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Então, Lucas falou, você realmente acredita que isso é sobre nós? Isso nunca foi sobre nós. Isso é sobre o que você acha que é o certo, o que você acha que merece. Clara continuou, sempre tivemos medo de machucar você, mas nunca conseguimos escapar do que foi planejado. Minha mente girava. Planejado? Desde quando? A cada frase, eu sentia meu mundo desmoronar mais um pouco. Cada gesto de bondade, cada sorriso, cada abraço era um truque de mestre. Eles tinham pensado em cada detalhe, até mesmo nas minhas respostas, na minha raiva, no meu desespero. E eu caía em cada armadilha, sem perceber. Nos dias seguintes, Lucas começou a me enviar mensagens codificadas. Pequenas pistas sobre o passado oculto, lugares que visitamos, pessoas que conhecemos, fotos antigas que pareciam inocentes, mas agora mostravam intenções escondidas. Ele brincava com minha mente, me desafiava a descobrir o que não queria que eu soubesse. E então veio o gesto inesperado. Uma manhã, recebi uma carta entregue pessoalmente, sem remetente. Dentro, havia documentos, um registro antigo de adoção, papéis de herança, informações que revelavam que Lucas e Clara tinham segredos familiares que eu jamais imaginaria. Um gesto altruísta? Talvez. Mas também um lembrete de que eles sabiam mais do que eu, que estavam sempre um passo à frente. A convivência tornou-se uma dança delicada e tensa. Cada visita deles, cada ligação, cada gesto tinha dupla intenção. Um presente se tornava ameaça, uma mensagem de desculpas virava alerta. Eu mantinha limites rígidos, mas percebia que minha própria família começava a se reorganizar em torno desse novo jogo. Amigos próximos se afastaram, alguns por medo, outros por confusão, e eu me sentia mais sozinho do que nunca, mesmo cercado por pessoas. E ontem, algo novo aconteceu. Estava em casa quando ouvi a porta da frente bater levemente, como se alguém tivesse apenas encostado. O vento? Talvez. Mas meu instinto dizia que não. Então, meu celular vibrou com uma notificação de número desconhecido. Era uma foto, Lucas e Clara, no quintal da nossa casa de infância, sorrindo. Mas havia algo estranho, um terceiro rosto, parcialmente coberto, olhando diretamente para mim. E uma mensagem curta, você nunca soube realmente quem estava aqui.
O coração disparou. Senti uma mão na testa, tentando conter a dor, mas também o medo. Sabia que algo estava prestes a explodir. Algo que eles ainda não tinham revelado. Tudo o que aconteceu até agora parecia apenas a primeira camada de um segredo muito mais profundo. A cada dia que passa, me sinto mais preso nesse jogo, mas também mais determinado a descobrir a verdade. Eu sei que Clara ainda guarda algo que pode mudar tudo. Sei que Lucas tem planos que eu não consigo compreender totalmente. E sei que o passado, esse passado oculto que eles carregam, está prestes a vir à tona de uma forma que ninguém poderia imaginar. E então, na noite passada, ouvi um som vindo do sótão. Passos. Lentos, calculados, quase inaudíveis. Corri para verificar, mas não havia ninguém. Apenas uma caixa antiga, que não estava ali antes. Dentro, fotos, cartas e objetos que remetiam a uma infância que eu mal lembrava. Um deles, um bilhete com uma única frase: o jogo ainda não acabou. Estamos apenas começando. O que eles planejam agora? O que ainda não sei sobre Clara? E até onde Lucas vai para controlar tudo ao seu redor? A verdade está prestes a explodir, e eu sinto que minha vida nunca mais será a mesma. A caixa do sótão continuava aberta diante de mim. Cada item que eu retirava parecia mais pesado do que o anterior. Fotografias antigas, cartas envelhecidas, recortes de jornais de décadas atrás, tudo apontava para uma rede de segredos que eu jamais imaginara existir. Entre os papéis, encontrei um diário antigo de Lucas, um que parecia anterior à minha própria memória. Folheei com mãos trêmulas, e cada palavra parecia perfurar minha mente. Ele não era apenas meu irmão. Ele tinha sido sempre o maestro de toda a história da nossa família. Cada amizade, cada namoro, cada escolha que eu achava livre, na verdade estava calculada. Ele registrava tudo, minhas reações, meus medos, minhas fraquezas. E Clara? Clara não era apenas a vítima de minhas percepções. Ela havia sido uma peça cuidadosamente posicionada desde o início. No diário, Lucas descrevia planos de manipulação, como aproximar Clara, como manter meu amor cego, como transformar pequenas mentiras em verdades dolorosas. Cada página era um roteiro cruel, mas escrito com um cuidado quase obsessivo. Uma frase me atingiu como um soco: a confiança é a mais frágil das correntes, e eu sei exatamente onde cortar. Enquanto eu lia, lembranças antes confusas começaram a se encaixar. Lembro do primeiro aniversário de Clara que passei com eles. Lucas sugeriu brincadeiras, presentes, momentos que pareciam inocentes, mas que agora eu via como armadilhas sutis para me manter preso a uma narrativa que ele controlava. Cada gesto dela, cada sorriso, cada lágrima, fazia parte de um teatro minuciosamente orquestrado. Decidi confrontá-los novamente, mas desta vez de forma planejada. Não mais um homem desesperado tentando respostas. Eu precisava de evidências, precisava de controle sobre a situação. Liguei para Clara, sugerindo uma reunião para esclarecer tudo. Ela hesitou, mas aceitou. Lucas, claro, estava presente, com aquele olhar que dizia: você ainda não percebeu nada. Quando cheguei, eles estavam na sala de estar, os olhos atentos, esperando. Coloquei a caixa sobre a mesa, abrindo-a diante deles, e comecei a retirar os itens um a um. Fotografias de infância, recortes, cartas. Clara observava com olhos arregalados, tentando manter a calma, mas eu via o medo por trás do semblante. Lucas, por outro lado, mantinha uma postura calma, quase teatral. Então é isso? Perguntei, a voz firme. Toda a minha vida, tudo o que eu achava que era real, era manipulado. Ele sorriu levemente, sem ironia. Não manipulado. Orientado. Você teve escolhas. Só não percebeu que elas estavam dentro de uma moldura que eu criei. Clara interveio. Não foi fácil para mim também. Eu tentei resistir, mas não consegui escapar do que foi planejado. Não sabia como agir sem ferir ninguém. Meu peito doeu. Queria gritar, chorar, partir para cima deles. Mas algo dentro de mim me manteve calmo. Precisava entender tudo antes de reagir. Abri uma das cartas mais antigas, e nela havia uma revelação que me congelou. Lucas e Clara eram, desde jovens, cúmplices em jogos psicológicos, não apenas comigo, mas com várias pessoas próximas à nossa família. Eles tinham estudado cada reação, cada falha, cada confiança depositada em suas mãos. A verdade se tornou insuportável. O que parecia amor, carinho e proteção era controle absoluto. E o pior, eles ainda pareciam sentir prazer em sua própria lógica.
Cada gesto de bondade, cada palavra gentil, cada desculpa era um movimento no tabuleiro. E eu era apenas uma peça que demorou a perceber. Nos dias que se seguiram, tentei processar tudo. Comecei a analisar cada memória, cada gesto, cada sorriso. Cada vez que lembrava de algo, via novas camadas de manipulação. E então veio a carta final, entregue sem remetente, escrita em letras pequenas, quase legíveis: o jogo não acabou. Só começou. Você ainda não sabe quem observa, quem decide e quem controla. Eu sabia que havia mais. Algo que eles ainda não tinham revelado. E sabia que estava sendo observado, mesmo agora, enquanto tentava reorganizar minha vida. O sentimento era de estar em um labirinto sem saída, onde cada caminho leva a outra mentira, a outro segredo. Uma noite, senti que não podia mais esperar. Subi ao sótão novamente, revisando cada item da caixa. Entre papéis velhos, encontrei um envelope diferente. Selado, pesado. Dentro, havia fotos que eu jamais poderia ter imaginado, imagens de meus pais jovens, Lucas ao lado deles, e Clara ainda criança, em situações que pareciam ensaiadas. E uma última frase, escrita com tinta quase desbotada: o passado é a chave. Sem ele, nada faz sentido. Era claro, eles não haviam apenas manipulado o presente. Todo o passado estava envolvido. Todo o contexto familiar, cada memória, cada detalhe da minha vida, fazia parte de um plano que eu ainda não conseguia compreender por completo. Na mesma noite, meu celular vibrou. Um número desconhecido, novamente. Eu hesitei, mas atendi. Um sussurro baixo, quase inaudível, disse: você acha que descobriu tudo? Ainda não viu nada do que preparamos. A ligação caiu. Senti um arrepio percorrer a espinha. Algo estava prestes a acontecer. Algo que ia além de Clara, de Lucas, de minha própria compreensão. O jogo que pensei ter começado a entender estava apenas revelando suas primeiras camadas. E eu sabia que, se quisesse sobreviver emocionalmente, precisaria estar pronto para a próxima jogada deles. Na manhã seguinte, ao abrir a porta de casa, encontrei um bilhete grudado na maçaneta: o passado sempre retorna. Prepare-se para enxergar a verdade inteira. Aquele bilhete na porta me congelou. O passado sempre retorna. Prepare-se para enxergar a verdade inteira. As palavras pareciam ecoar dentro da minha cabeça, misturando raiva, medo e uma curiosidade perigosa. Eu precisava saber. Precisava descobrir tudo, mesmo que a verdade destruísse o que restava de mim. Comecei revisitando cada memória que julgava inocente. Cada aniversário, cada viagem, cada gesto de carinho de Lucas e Clara. Cada detalhe agora tinha duas camadas: o que eu via, e o que eles haviam planejado. Então, encontrei um arquivo antigo, escondido no computador que Lucas usava quando morava comigo. Ele não sabia que eu ainda tinha acesso. Um vídeo. Apenas um vídeo, mas que mudaria tudo. Era uma gravação de infância. Lucas tinha cerca de 10 anos, eu com 8, e Clara ainda pequena. Meus pais estavam no fundo, distraídos. O que chamou minha atenção foi a forma como Lucas se aproximava de mim, me observando com cuidado. Cada passo, cada gesto, cada reação minha estava sendo registrado. Mas não era apenas curiosidade. Ele sorria, mas havia algo de frio nos olhos. Um brilho calculista que eu nunca tinha percebido antes. Depois, comecei a notar padrões. Clara não entrou na história por acaso. Mesmo criança, ela estava ali, aprendendo a imitar emoções, gestos, expressões. Lucas a moldava, e ela aceitava, sorria e obedecia sem questionar. Tudo isso enquanto eu era incentivado a confiar, a amar, a me abrir. Eu estava sendo treinado. Não para proteger, mas para tornar minha vida previsível, manipulável. No mesmo arquivo, encontrei outro vídeo. Um pouco mais recente. Adolescência. Eles planejando minhas interações sociais. Ensaios de encontros, pequenos constrangimentos, provocando-me para ver minhas reações. Cada comentário de amigos, cada observação de professores. Lucas estava sempre lá, sempre estudando, sempre registrando. Clara sorria de canto, como se soubesse que tudo era parte de um plano. O que me deixou mais chocado foi a última gravação. Um jantar, pouco antes de eu conhecer Clara oficialmente. Ela estava visivelmente ansiosa. Lucas segurava sua mão por baixo da mesa, e a câmera escondida mostrava tudo. Palavras suaves, sussurros estratégicos, gestos de afeto encenados com precisão.
Eu nunca tinha sido amado de verdade. Fui estudado, manipulado, enganado. Minha mente girava. A raiva se misturava com o terror. Cada lembrança feliz agora tinha veneno. Cada gesto carinhoso era um instrumento de controle. Eu queria gritar, destruir tudo, confrontá-los, mas sabia que ainda não era o momento. Precisava reunir forças. Precisava entender a extensão do que enfrentava. Nos dias seguintes, os sinais continuaram. Pequenas mensagens, fotos antigas, cartas enigmáticas. Eles pareciam estar testando minha paciência, meu estado emocional, empurrando-me aos limites. Cada gesto de Clara, cada sorriso de Lucas, era uma provocação silenciosa. Eu percebia o quanto ainda me manipulavam, mesmo à distância. Então, veio o encontro. Convidei-os para um café, uma conversa definitiva. Eles aceitaram, obviamente com o sorriso controlado de sempre. Lucas chegou primeiro, elegante, impecável, carregando aquele ar de superioridade silenciosa. Clara entrou logo depois, séria, olhos vermelhos de noite sem sono. Eu coloquei tudo sobre a mesa, fotos, vídeos, cartas, memórias. Agora eu sei tudo, disse, voz firme, tentando conter a emoção. Eu sei o quanto fui manipulado, estudado, controlado. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso, vocês planejaram. Lucas se inclinou, sorrindo calmamente. Você demorou, mas chegou aqui. Estou orgulhoso. Poucos conseguem encarar a verdade sem quebrar. Clara falou em seguida, baixa, quase sussurrando, não éramos monstros. Fomos moldados também. Cada passo nosso tinha medo de destruir alguém que amávamos, ou de nos destruir. Eu senti um nó na garganta. A verdade estava aí, crua e dolorosa, mas ainda havia lacunas. Eles tinham jogado um jogo de manipulação que ia além da nossa compreensão. Então, Lucas revelou algo que eu não esperava. O que você vê como crueldade é apenas um fragmento. Há mais. Segredos que nunca serão revelados totalmente. O que você acha que viu ainda é apenas a superfície. O frio percorreu minha espinha. Mais segredos? Mais manipulação? O que eles ainda escondiam? Naquela noite, recebi uma última mensagem anônima. O passado não foi o começo. O começo ainda está por vir. E, quando olhei pela janela, vi uma silhueta familiar passando pelo quintal. Nem Lucas, nem Clara, mas alguém que eu não conseguia identificar. Meu coração disparou. A sensação de que o jogo estava longe de terminar me esmagava. Eu estava à beira de uma revelação que poderia mudar tudo de novo. Enquanto me deitava, tentando processar cada pedaço de verdade, ouvi passos suaves vindo do corredor. Não havia ninguém em casa. Apenas o som, lento, calculado. Uma porta rangendo. Um sussurro, quase imperceptível, você ainda não conhece todos os jogadores. E então, silêncio absoluto. Eu sei que algo está prestes a explodir. Algo que não posso controlar. Mas desta vez, não estou apenas reagindo. Estou observando, aprendendo, esperando o momento certo. O passado veio à tona, mas o futuro ainda guarda segredos que eles pensam controlar. E eu sei que a próxima jogada será decisiva. Aquela noite foi diferente de todas. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. Cada passo, cada sombra, cada som da casa parecia amplificado, como se o próprio ar conspirasse contra mim. O bilhete, as mensagens, a caixa do sótão, os vídeos antigos, tudo convergia para um ponto único, a verdade final. Decidi enfrentar Lucas e Clara. Não havia mais espaço para me esconder, para fugir da manipulação que me corroía há anos. Liguei para eles, dizendo que precisava conversar. A resposta foi imediata, estaremos prontos, simples, frio, calculado. Meu estômago se contorceu, mas a raiva e a determinação falavam mais alto. Quando cheguei à casa deles, percebi algo diferente. A atmosfera estava pesada, carregada de expectativa. Lucas abriu a porta, impecável como sempre, mas desta vez, seus olhos não escondiam nada. Clara estava atrás dele, pálida, séria, mas havia uma tensão evidente. O silêncio era quase doloroso, interrompido apenas pelo vento batendo nas janelas. Coloquei a caixa do sótão sobre a mesa, abrindo-a diante deles. Fotografias, cartas, vídeos impressos, recortes de jornais antigos, tudo que eu havia reunido até agora. Eles me observaram sem se mover, como se cada gesto meu fosse previsto, estudado.
Eu sei tudo, comecei, voz firme, sem espaço para hesitação. Eu sei do passado, da manipulação, de cada detalhe que vocês planejaram. Sei que Clara foi moldada, que Lucas estudou cada reação minha. Mas quero entender, por quê? Até onde isso vai? Lucas sorriu levemente, aquele sorriso frio que eu conhecia bem. Você finalmente percebeu. Mas entender o porquê não é tão simples. Não é apenas sobre nós. É sobre você, sobre suas escolhas, sobre o que você acha que é livre. Clara intervém, não éramos apenas manipuladores. Também fomos manipulados pelo que acreditávamos ser certo. Cada passo, cada sorriso, cada gesto, era um jogo de sobrevivência emocional. Minha mente girava. Mas então, Lucas fez algo inesperado. Retirou uma chave antiga de bolso e a colocou sobre a mesa. Esta chave abre o porão da casa da nossa infância. Lá, você encontrará tudo. O que pensa que sabe é apenas a superfície. O resto é a verdade completa. Meu coração disparou. Sempre imaginei que o passado estava enterrado, que certos segredos nunca seriam revelados. Mas a chave era um convite, ou talvez um desafio. Eu não podia recusar. No dia seguinte, entrei na casa da infância. A porta do porão rangia ao ser aberta, liberando um cheiro de mofo e madeira velha. Luz fraca iluminava estantes cheias de caixas, documentos, fitas VHS, fotos antigas. Eu comecei a explorar, e o que encontrei me deixou sem fôlego. Havia fotos de nós três, mas também de meus pais, tios, vizinhos, cada um cuidadosamente documentado. Lucas havia registrado desde que éramos crianças, cada passo, cada reação. Havia diários detalhando manipulações, encontros encenados, situações planejadas. Cada carta, cada gesto, cada amizade, havia sido meticulosamente calculada. Então encontrei algo que jamais esperava, um caderno de Clara, mais antigo do que qualquer outro que eu tivesse visto. Nele, ela escrevia sobre segredos de família, sobre traumas, sobre pressões que ninguém jamais soube. Mas havia uma revelação que me congelou. Clara e Lucas tinham um pacto, muito antes do meu casamento. Um pacto de controle, mas também de proteção, proteção que virava manipulação, amor que virava armadilha. Compreendi finalmente, tudo era sobre poder emocional, sobre dominar e controlar o que eles consideravam frágil, inclusive eu. Cada gesto deles, cada sorriso, cada lágrima, tinha uma dupla intenção. Mas havia mais. Entre as fotos e documentos, encontrei cartas antigas de um familiar distante, que Lucas e Clara haviam escondido por anos. Essas cartas revelavam mentiras contadas por meus pais, decisões ocultas que moldaram minha infância. Eu percebi que não havia apenas manipulação deles, toda a minha vida tinha sido um emaranhado de verdades ocultas e meias-verdades, cuidadosamente controladas. Quando voltei à realidade, ouvi passos atrás de mim. Lucas e Clara estavam no topo da escada do porão, observando cada movimento meu. Meu instinto dizia para fugir, mas minha mente gritava para confrontar. Subi as escadas, segurando cada pedaço de verdade nas mãos, cada fragmento de memória que eles pensaram que eu nunca descobrisse. Agora você sabe a verdade completa, disse Lucas, com um sorriso frio. Mas a questão é, o que vai fazer com ela? Clara continuou, com voz baixa, você pode nos odiar, nos perdoar, fugir ou lutar. Mas nenhuma escolha será simples. O silêncio foi esmagador. Cada palavra deles carregava ameaças, revelações e possibilidades ao mesmo tempo. Eu me senti exausto, confuso, mas também estranhamente fortalecido. Finalmente via tudo, e pela primeira vez, percebi que não precisava mais ser apenas uma vítima. Mas então, o inesperado aconteceu. O telefone tocou, novamente de número desconhecido. Eu atendi, e uma voz fria disse, você acha que terminou? Ainda nem começou. A ligação caiu. E no mesmo instante, ouvi um barulho vindo do quintal da casa da infância. Algo, ou alguém, se movia entre sombras, observando. Não era Lucas, não era Clara. Era outra presença, algo que ninguém mencionou, alguém que tinha interesse nos segredos que acabaram de ser revelados. Meu coração disparou. A sensação de estar sendo observado, manipulado e testado novamente era sufocante. Eu sabia que o confronto final ainda não havia chegado, que havia camadas que eu não imaginava. Cada passo, cada decisão agora poderia mudar tudo, mas o que me aguardava ainda era um mistério aterrador.
O passado foi revelado, a manipulação exposta, mas o futuro ainda guardava segredos que poderiam destruir ou salvar tudo. E então, a porta do quintal se abriu lentamente. Um vento frio percorreu o porão, levando consigo o som de passos lentos, calculados. E uma voz, distante, sussurrou: "O jogo não acabou. Você ainda não sabe quem realmente controla tudo. O que virá a seguir? Quem está observando? E será que eu conseguirei sobreviver a tudo que está por vir?" Aquele vento frio que entrou pelo quintal parecia carregar mais do que ar. Carregava segredos, intenções ocultas, e a certeza de que o confronto final havia começado. Meu coração martelava, minhas mãos tremiam, mas eu sabia que não havia mais como fugir. O passado, o presente e o futuro se misturavam naquele instante, e eu precisava enfrentar tudo. Desci lentamente as escadas do porão, levando comigo a caixa cheia de provas. Cada passo ecoava como um tambor de julgamento. Lucas e Clara estavam lá, imóveis, como se me observassem há horas. Mas o que mais me assustou foi perceber que não estavam sozinhos. Havia outra presença no canto da sala, alguém que até então se manteve nas sombras, um terceiro jogador que ninguém mencionou. Então finalmente chegou o momento, disse Lucas, calmamente, com aquele sorriso calculista que sempre me deixava desconfortável. "O que você vai fazer agora, sabendo tudo?" Clara aproximou-se, com os olhos vermelhos, mas firmes. "Você tem escolhas, mas cada escolha terá consequências. Não pense que pode controlar tudo." O silêncio foi interrompido por um sussurro. Uma voz que eu reconheci imediatamente, mas não conseguia ver. "Você acha que conhece a história, mas não conhece nem metade dela." Meu corpo estremeceu. Eu estava cercado, mas precisava manter a calma. Respirei fundo e coloquei todos os documentos sobre a mesa, abrindo cada envelope, mostrando fotos, cartas e vídeos. Era a prova final de anos de manipulação. Lucas deu um passo à frente. "Você finalmente percebeu que nunca houve coincidência em nossa vida. Cada detalhe, cada amizade, cada escolha sua, tudo foi estudado, moldado, controlado. Mas isso não é o fim. É apenas o começo do que realmente planejamos." "Planejado?" eu gritei, tentando conter a raiva. "Vocês destruíram minha vida. Mentiram, manipularam, me fizeram acreditar em coisas que nunca existiram." Clara deu um passo à frente, tentando falar. "Não foi só sobre destruir. Foi sobre aprender, sobreviver, manter todos seguros. Mas não conseguimos fazer sem controlar." E então ele falou: "Lucas, segurança? Sobrevivência? É apenas uma palavra bonita para justificar o que fizemos. O que você vê como amor, cuidado, proteção, é controle absoluto. E ainda há algo que você não sabe, alguém mais sempre esteve envolvido." O terceiro jogador finalmente se moveu. Uma figura masculina, alta, com o rosto parcialmente coberto. Meu estômago virou. Era alguém que eu nunca pensei que voltaria à minha vida, alguém do nosso passado, alguém que sabia mais do que eu poderia suportar. "Surpresa", disse a voz. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu estive observando tudo. Vocês dois criaram um jogo perfeito, mas esquecido de um detalhe. Ele. A figura olhou para mim. "Você é a peça-chave." Eu engoli seco. A caixa, os vídeos, os bilhetes, tudo, nada disso era apenas sobre Lucas e Clara. Toda a minha vida havia sido uma preparação para este momento. Um jogo maior, que eu sequer tinha começado a compreender. "Vocês planejaram até meus sentimentos", eu disse, com voz tremendo. "Tudo, cada gesto, cada sorriso, cada lágrima, foi calculado." Clara abaixou os olhos. "E ainda é, de certa forma. Não é só sobre manipular. É sobre compreender. Sobre testar. Sobre ver se você sobreviveria à verdade." Aquele momento me fez perceber algo vital. Eu não podia reagir com raiva ou impulso. Precisava entender, analisar, planejar. Se eu quisesse sair vivo, emocional e mentalmente, precisava jogar o próprio jogo deles. Então, algo inesperado aconteceu. Lucas deu um passo para trás, e uma caixa menor apareceu em suas mãos. Ele abriu e mostrou objetos que eu nunca imaginei existirem, cartas que meus pais escreveram secretamente, fotos de reuniões familiares que escondiam conspirações, detalhes de negócios que envolviam segredos de família. Tudo apontava para algo maior, uma teia que transcendia nossa infância, nossa relação, até mesmo Clara. Clara deu outro passo à frente e disse:
você precisa entender que nós três, e ele, estamos todos conectados de uma forma que você ainda não percebeu. E não é simples ódio ou traição. É legado, é sobrevivência, é destino. Meu coração disparou. Legado? Destino? Sobrevivência? Tudo que eu conhecia como vida agora estava em ruínas, e eu precisava decidir rapidamente, reagir, confrontar ou tentar sobreviver. Cada opção era arriscada. Cada gesto, calculado. O terceiro jogador finalmente revelou o rosto. Era alguém que eu conhecia do passado distante, alguém da minha família, alguém que sabia exatamente como manipular tanto Lucas quanto Clara. E a revelação foi devastadora, eles não haviam sido os únicos planejadores. Toda a minha vida, toda a minha história, fora moldada por camadas de segredos que eu nunca poderia imaginar. O confronto final começou. Palavras afiadas, acusações, revelações, todos tentando impor sua versão da verdade. Mas então, algo inesperado, um gesto de Clara. Ela colocou a mão na minha e disse, escolha você mesmo agora. Não deixe que ninguém mais decida seu destino. Foi nesse instante que percebi, o poder não estava apenas neles. Estava em mim, finalmente. E, pela primeira vez, eu senti que poderia retomar o controle. Mas antes que eu pudesse reagir, um estrondo veio do quintal, algo caindo com força, seguido de passos correndo. O coração disparou. Era o terceiro jogador, ou algo maior? Uma presença que ainda não havíamos contado, que ainda não conhecíamos, algo que poderia mudar tudo de novo. A tensão era insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade. E no instante seguinte, a porta do quintal bateu com força. O vento entrou, levando consigo um sussurro quase imperceptível. Vocês pensaram que o jogo terminou, mas ainda é minha vez. E o silêncio caiu sobre nós, pesado, mortal. O passado foi revelado. O presente é um campo de batalha. E o futuro? O futuro ainda guarda segredos que podem destruir ou salvar tudo. O vento ainda soprava pelo quintal, arrastando folhas secas e trazendo aquele silêncio pesado que parecia esmagar cada pensamento meu. A presença no quintal não era Lucas, não era Clara. Não era ninguém que eu conhecia de verdade. Mas sabia que tinha um papel crucial nesse jogo que parecia não ter fim. Meu corpo tremia, mas minha mente estava mais alerta do que nunca. Clara se aproximou, e pela primeira vez vi dúvida em seus olhos. Lucas, por outro lado, manteve aquele sorriso calculista, mas havia tensão nos ombros. Cada gesto deles agora parecia medir minha reação, como se testassem meu último limite. Eu respirei fundo, tentando não mostrar medo. Precisava ser forte. Precisava jogar o próprio jogo, mesmo sem conhecer todas as regras. O som de passos suaves veio novamente. Eu me virei devagar, e finalmente o vi, uma figura encapuzada, alta, caminhando em minha direção pelo quintal. Minha mente disparou. Quem era? O que sabia? E por que agora, no momento em que eu finalmente pensava ter controle? A figura parou diante da porta e ergueu a mão. A luz do luar revelou parcialmente o rosto. Um rosto familiar, mas envelhecido, com olhos que refletiam anos de segredos guardados. Meu coração quase parou. Era alguém da família, alguém que eu nunca tinha visto antes, mas que claramente conhecia cada detalhe do que aconteceu. Você achou que conhecia a verdade, disse a voz, profunda e controlada. Mas a verdade é apenas uma camada do que realmente aconteceu. Cada segredo, cada manipulação, cada escolha, tudo faz parte de algo maior. Meu corpo estremeceu. Finalmente percebi que o jogo não era apenas de Lucas e Clara. Toda a minha vida foi envolvida em uma teia complexa de segredos familiares, decisões antigas e manipulações que remontavam a gerações. Tudo que eu achava ser livre, meu amor, minhas escolhas, minha própria confiança, era parte de uma narrativa cuidadosamente moldada. Lucas deu um passo à frente. Você chegou até aqui, mas ainda não compreende. O que você acha que é liberdade, na verdade, é apenas percepção. Nós controlamos, observamos, guiamos. Mas você sempre teve potencial para mudar o jogo. Clara continuou, voz baixa, quase implorando, escolha agora. Pode odiar, fugir, lutar. Mas nenhuma escolha será simples. O que você fizer mudará tudo. Eu senti uma raiva misturada com medo. Durante anos, fui manipulado, estudado, enganado. Cada gesto deles, cada sorriso, cada lágrima, era calculado.
Mas agora, finalmente, eu tinha todas as peças. Era minha vez de decidir. O encapuzado no quintal avançou, revelando documentos antigos, fotos, diários escondidos que conectavam toda a família a decisões que ninguém havia contado. Segredos sobre adoções, pactos familiares, traições e alianças que ninguém jamais suspeitou. Cada página era um golpe, cada foto uma revelação que tornava impossível confiar em qualquer memória que eu tivesse. Enquanto segurava aqueles documentos, percebi que precisava de ação. Precisava confrontar cada um deles com a verdade completa. Coloquei tudo sobre a mesa, expondo não apenas Lucas e Clara, mas também a figura encapuzada. Cada evidência, cada fotografia, cada carta mostrava quem realmente estava no controle. A tensão explodiu. Palavras afiadas, acusações, gritos, todos tentando impor sua versão da verdade. Mas algo mudou. O controle que Lucas e Clara tinham sobre mim começou a se desfazer. Eu percebi que podia responder, que podia escolher meu próprio caminho. Então, o inesperado aconteceu. Clara deu um passo à frente e colocou a mão na minha. Se você entender tudo, verá que ainda há espaço para escolha. Para perdão, ou para cortar de vez o ciclo. Meu coração disparou. Pela primeira vez, eu senti que podia retomar controle. Não como vítima, mas como alguém que conhecia toda a teia de mentiras, manipulações e segredos. Mas o suspense ainda não terminou. Um ruído vindo do quintal fez todos congelarem. A porta se abriu lentamente, e uma sombra apareceu. Não era Lucas, Clara, nem um encapuzado. Era alguém que ninguém esperava. Uma presença que podia mudar tudo, derrubar todos os planos e revelar segredos que ninguém tinha coragem de encarar. Meu instinto gritava. Cada segundo era crítico. Mas eu respirei fundo, percebendo que, finalmente, o jogo não estava apenas nas mãos deles. Eu tinha escolha. Eu podia controlar meu destino. E então, uma última revelação, um envelope sobre a mesa que eu não havia notado antes. Selado. Um bilhete dentro, escrito com letras firmes. Você acha que venceu? Apenas viu o início. O verdadeiro jogo começa agora. Escolha com cuidado. Meu peito disparou, minhas mãos suavam, mas algo dentro de mim se acalmou. Pela primeira vez, eu não era apenas peça do jogo deles. Eu podia decidir, reagir, enfrentar o futuro com toda a verdade em minhas mãos. O passado foi revelado. O presente é um campo de batalha. E o futuro ainda guarda segredos que podem destruir tudo, ou salvar minha sanidade. Enquanto olhava para Lucas, Clara, o encapuzado e a nova presença no quintal, uma pergunta ecoou em minha mente: quem realmente controla tudo? E, mais importante, quem vai sobreviver ao próximo movimento? A porta se fechou sozinha atrás de mim, o vento uivou e o silêncio voltou, pesado e mortal. O ar estava pesado. O quintal, banhado pela luz pálida da lua, parecia maior e mais silencioso do que qualquer coisa que eu já havia sentido. A caixa de segredos ainda estava sobre a mesa, mas agora eu sabia que não era apenas uma caixa. Era o centro do jogo, o portal para toda a verdade. Lucas, com aquele sorriso calculista, cruzou os braços. Finalmente chegamos ao momento que todos esperávamos, disse, com voz firme, mas carregada de tensão. O que você vai fazer, agora que conhece tudo? Clara se aproximou, seus olhos vermelhos brilhando à luz da lua. Não é sobre escolha fácil. É sobre sobrevivência emocional. Você pode reagir, mas cada reação terá consequências. E, então, o encapuzado no canto do quintal deu um passo à frente, revelando finalmente seu rosto. Era alguém que eu julgava distante, esquecido do meu passado, mas que sabia mais sobre nossa família do que qualquer outro. Cada segredo, cada manipulação, cada gesto calculado, estava registrado em sua memória. Vocês pensaram que controlavam tudo, disse ele, voz profunda e firme, mas tudo o que aconteceu até agora foi apenas preparação. O verdadeiro movimento começa agora. O que vocês consideram poder, não é nada comparado ao que está por vir. Meu peito disparou. O medo e a adrenalina se misturavam. Mas algo dentro de mim se acendeu. Pela primeira vez, eu senti que podia enfrentar tudo. Que podia usar os mesmos segredos, a mesma estratégia, para virar o jogo. Então vamos descobrir, eu disse, tentando manter a voz firme, apesar da tensão que me esmagava. Tudo está na mesa. Verdade, mentiras, manipulação, segredos. Quero ver tudo. Quero confrontar cada detalhe.
e vou decidir meu próprio destino. Lucas franziu a testa, mas não disse nada. Clara respirou fundo, como se estivesse dividida entre medo e respeito. E o encapuzado sorriu levemente, talvez admirando minha coragem, ou talvez simplesmente avaliando minhas chances de sobrevivência. Comecei com o que sabia. Mostrei os vídeos, os documentos, as fotos, as cartas, cada detalhe da infância manipulada. Cada gesto de Lucas e Clara, cada escolha que pensei ser minha, cada sentimento que pensei ter sido espontâneo, era parte de um plano maior. O encapuzado observava em silêncio, anotando cada reação, cada expressão. Clara finalmente falou, voz baixa e tensa, você não entende, nem em metade. O que você viu até agora é apenas a superfície. Há decisões, escolhas e pactos que nunca foram revelados. Até nós fomos manipulados de formas que você jamais imaginaria. Lucas acrescentou, frio, você acha que está no controle, mas cada passo seu foi previsto. Cada gesto, cada dúvida, planejado. Mas ainda há algo que você pode decidir. Algo que mudará tudo. E então, a revelação que me deixou sem fôlego. Entre os documentos, encontrei cartas antigas, assinaturas escondidas, pactos familiares secretos. Meu coração quase parou. Lucas e Clara não eram os mestres do jogo, havia outra camada de poder, outra presença manipulando tudo desde antes de minha memória começar. E o encapuzado era a chave. Agora você entende, disse o encapuzado, que o jogo não é sobre manipular indivíduos. É sobre controlar legados, moldar vidas, decidir quem sobrevive emocionalmente. Cada gesto de Lucas, cada sorriso de Clara, cada lágrima minha, foi apenas um movimento no tabuleiro. E agora, você é a peça decisiva. A tensão era insuportável. Cada segundo parecia expandir, cada respiração era um peso. Mas finalmente percebi algo vital, a única maneira de sobreviver era virar o jogo. Usar o conhecimento que acumulei, a verdade que descobri, cada detalhe, para criar um movimento inesperado. Clara, percebendo minha determinação, deu um passo atrás, mas segurou minha mão. Se você fizer isso, pode nos ferir ou se ferir. Mas é sua escolha. Pela primeira vez, não estamos controlando você. O encapuzado riu baixinho. Vamos ver se você realmente entende o que significa jogar com a verdade inteira. Então, fiz meu movimento. Expondo não apenas cada detalhe que sabia, mas também interpretando cada manipulação, cada gesto deles, cada segredo antigo. Usei os vídeos, as fotos e cartas, mas também a própria arrogância de Lucas e a culpa de Clara contra eles. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio calculado virou arma. Lucas ficou tenso, seus olhos escurecendo. Clara recuou, com lágrimas nos olhos. E o encapuzado, percebendo que seu controle estava diminuindo, deu um passo para frente, tentando recuperar o poder. Mas eu estava preparado. Pela primeira vez, não fui apenas uma peça. Eu me tornei jogador. O confronto final atingiu o ápice. Palavras afiadas cortando como facas, segredos revelados, acusações que queimavam. Cada reação deles me dava vantagem, cada hesitação deles aumentava a minha força. E então, algo inesperado, Clara, num gesto de arrependimento e sinceridade, me entregou algo que jamais imaginei, um diário secreto de Lucas, contendo suas verdadeiras intenções e fragilidades. Segurei o diário nas mãos, e finalmente compreendi, Lucas não era invencível. Clara não era apenas cúmplice. E o encapuzado, por mais poderoso que fosse, estava prestes a perder o controle. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, um barulho vindo do quintal me congelou. A porta bateu violentamente, e uma sombra passou correndo entre as árvores. Era alguém ou algo que eu não esperava. Uma última presença, prestes a mudar tudo mais uma vez. Meu coração disparou. Todo o passado, toda a manipulação, toda a verdade revelada, nada disso me preparou para o que estava chegando. Mas, pela primeira vez, eu senti algo poderoso. Não era apenas sobrevivência. Era controle. Pela primeira vez, eu não era vítima. Eu tinha a chance de mudar o destino de todos. E então, o silêncio absoluto caiu. Pesado, mortal, tenso. O jogo final ainda não terminou. E a última jogada está prestes a começar. O silêncio que caiu sobre o quintal parecia mais pesado do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido. Cada respiração parecia ser monitorada, cada passo calculado. Eu sabia que este era o momento decisivo. Finalmente, todas as camadas de mentiras, manipulação e segredos estavam expostas.
Mas ainda havia uma última jogada, algo que ninguém esperava, nem Lucas, nem Clara, nem o encapuzado. Segurei o diário secreto de Lucas nas mãos, sentindo o peso de cada página, de cada confissão que ele pensava que ninguém jamais leria. Cada palavra, cada intenção registrada, era uma arma que eu podia usar. Pela primeira vez, senti que tinha o controle absoluto, mas o perigo ainda não havia passado. Clara me olhou, com lágrimas nos olhos. Você realmente vai fazer isso? Perguntou, a voz baixa, quase implorando. Vai expor tudo, nos derrubar completamente? Respirei fundo. Não é sobre destruir vocês. É sobre terminar o ciclo. Sobre sobreviver e finalmente escolher meu próprio destino. Lucas deu um passo à frente, tentando intimidar. Você acha que pode nos derrotar? Depois de tudo que planejamos? Depois de todas as camadas de controle, de cada manipulação. Sorri. Pela primeira vez, não havia medo. Apenas clareza. Planejaram muito, é verdade. Mas esqueceram de algo essencial, subestimaram a minha força, a minha determinação, e o fato de que toda a verdade está agora em minhas mãos. O encapuzado, percebendo que o poder estava escapando de suas mãos, deu um passo à frente. Sua presença era intimidadora, mas eu estava pronto. Cada movimento dele, cada gesto, cada sombra que projetava, eu conhecia. Eu finalmente entendi a lógica do jogo, e estava pronto para virar o tabuleiro. Comecei a expor tudo. Cada vídeo, cada carta, cada documento. Cada mentira de Lucas, cada omissão de Clara, cada segredo do encapuzado, e até os pactos antigos da família que jamais deveriam ter sido revelados. Cada detalhe veio à tona, e o impacto foi imediato. Lucas perdeu o sorriso. Clara caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. O encapuzado recuou, percebendo que seu controle sobre a situação havia desaparecido. Pela primeira vez, eles não podiam prever meus movimentos, porque eu não estava reagindo, eu estava ditando o ritmo. Mas o momento de choque ainda não havia terminado. No mesmo instante, o quintal tremeu com passos vindos da sombra que eu não havia conseguido identificar antes. Uma figura surgiu, revelando-se como o último verdadeiro manipulador por trás de tudo, alguém que controlava não apenas Lucas e Clara, mas toda a teia de mentiras desde décadas atrás. Um parente distante, que eu jamais suspeitei. Você acha que terminou? Disse ele, voz fria. O jogo não acabou. Tudo o que aconteceu até agora foi apenas preparação. Mas agora a última peça finalmente se move. Meu coração disparou, mas eu estava pronto. Eu sabia que qualquer gesto em falso podia ser fatal. Olhei para Lucas, Clara e o encapuzado e disse, o jogo termina agora. Vocês manipularam, enganaram, controlaram. Mas eu tenho todas as peças. E eu escolho o meu destino. Com um movimento rápido, mostrei o diário e todos os documentos para o manipulador desconhecido. Cada evidência de sua participação, cada plano antigo, cada manipulação cuidadosamente encoberta estava ali. Pela primeira vez, ele ficou em silêncio. Clara, olhando para mim, finalmente disse, eu sinto muito. Nunca pensei que chegaria tão longe. Nunca imaginei que isso terminaria assim. Lucas tentou argumentar, mas eu estava firme. Não há mais argumentos. Cada mentira foi revelada. Cada plano exposto. O jogo acabou. O encapuzado finalmente retirou o capuz. Era alguém que eu conhecia, alguém que pensei que estivesse distante, mas que sempre esteve observando. Você venceu, por enquanto disse, com um meio sorriso, mas nos olhos havia reconhecimento do meu poder recém-descoberto. E então, o inimaginável aconteceu. Clara se aproximou e colocou a mão sobre a minha, num gesto de sinceridade. Você tem a chance de ser livre agora. Mas lembre-se, liberdade também significa responsabilidade. Escolher pode ser mais doloroso do que obedecer. Respirei fundo, sentindo uma estranha mistura de alívio e vazio. Pela primeira vez, não estava sendo manipulado. Pela primeira vez, eu era dono do meu destino. Mas o medo persistia. Porque, mesmo com todos os segredos revelados, ainda havia alguém que não havia sido totalmente exposto. Alguém que continuava observando, esperando pelo momento certo. O vento bateu novamente, desta vez trazendo um sussurro quase inaudível. Você venceu uma batalha, mas não o jogo. E no mesmo instante, uma porta que eu jurava estar trancada se abriu sozinha. O som ecoou pelo quintal silencioso, frio e mortal. Meu coração disparou.
Tudo estava finalmente revelado, mas a última camada do mistério ainda permanecia oculta. Eu olhei para Lucas, para Clara, para o encapuzado e para a sombra misteriosa no quintal. Todos estavam paralisados, reconhecendo que o jogo havia mudado de mãos. Pela primeira vez, eu não era apenas uma peça. Eu era o jogador final. Mas algo no fundo da minha mente dizia que não era o fim. Que ainda havia uma última revelação, um último segredo escondido, algo capaz de abalar tudo o que eu acreditava saber. E então, o silêncio absoluto caiu novamente. Pesado, mortal, tenso. O passado foi exposto. O presente é meu campo de batalha. O futuro continua sendo um jogo perigoso, cheio de sombras, escolhas e segredos que ninguém, nem eu, pode prever totalmente. E enquanto olhava para o quintal escuro, uma única pergunta ecoou na minha mente, gelando minha alma. Quem realmente controla tudo, e quanto tempo terei antes que a última peça finalmente se mova? O jogo acabou? Ou ele está apenas começando de novo?